Então, vamos continuar aí nossas questões da lista 3 de Química, né? Nós tínhamos parado na questão 10, foi a última que a gente fez. Daí a questão 11, cinética química e equilíbrio químico. No caso aqui, é uma questão de equilíbrio químico. Tá? Como é que você sabe? Olha aqui, ó. Setinha para os dois lados. Reação reversível. Tá? E é uma reação exotérmica, ΔH menos 156. Quer dizer que eu poderia escrevê-la também colocando aqui, ó, mais 156 quilocalorias, né? Eu poderia escrevê-la assim, ó, certo? 2A reagem com B, né? Produzindo... tá até errado aqui, hein, gente? É A2B, né? Não é AB2, não, é A2B, desculpe aí, tá? 2A com B é A2B, né? É A2B, né? O 2 é aqui, certo? O 2 é aqui, A2B, né? E não AB2, certo? Desculpe aí. E liberando 156 quilocalorias, né? Liberando 156 quilocalorias. Então, eu poderia escrever assim, ó, certo? Eu sempre acho que assim fica mais fácil, tá? Para analisar o que está acontecendo. Na hora que você escreve a energia envolvida, como produto, né? Se a reação é exotérmica, ou como reagente, se a reação é endotérmica. Eu sempre acho que assim é mais fácil, tá? Então, suponha que em um processo que ocorre em uma indústria química, existe o interesse na produção de uma elevada concentração do produto da reação representada pela equação seguinte. Quer dizer, eu quero obter, né, uma grande quantidade, né, desse produto aí. Ó. Eu quero obter uma grande quantidade desse produto A2B, né? Representado pela equação seguinte, quando o sistema atingir a condição de equilíbrio químico. Olha, isso é muito importante, tá? Essa fala aqui, tá? Eu quero uma elevada concentração do produto, tá? Quando o sistema atingir a condição de equilíbrio, tá? Ou seja, eu quero que na condição de equilíbrio eu tenha grande quantidade de A2B, certo? A2B. Então, para isso, eu vou ter que fazer o quê? Deslocar o equilíbrio para a direita. Deslocar o equilíbrio para a direita. É isso que eu vou ter que fazer. Deslocar o equilíbrio para a direita. Certo? Então, para alcançar esse objetivo, tá? Para alcançar esse objetivo, seria interessante o quê? Aumentar a temperatura. Não. Se eu aumento a temperatura, o sistema vai tentar consumir o calor que eu coloquei. E aí entra, gente, o chamado princípio de Le Chatelier. O princípio de Le Chatelier fala o seguinte: qualquer alteração que você provocar no sistema, né, o sistema vai reagir, certo? Ele vai reagir a essa modificação. Então, se eu coloco calor, o sistema vai consumir calor. E a reação consumo-calor é a inversa. A reação que produz calor é a direta, mas a que consome calor é a inversa. Então, se eu colocar calor, o sistema vai tentar consumir calor, favorecendo a inversa. Então, não vai produzir A2B, vai consumir o A2B. Então, colocar a temperatura dá o inverso que eu queria. Colocar um catalisador. Olha, catalisador realmente ele aumenta a velocidade da direta, mas ele também aumenta a velocidade da inversa. Ele aumenta as duas. Então, não vai provocar uma formação de maior quantidade do produto que eu estou querendo. Adicionar grande quantidade de B. Aí está certo, né, Ramon? Você falou pelo princípio de Le Chatelier, ó, se eu colocar B, o sistema vai tentar consumir B. Vai juntar ele com A e formar o A2B. Não. Não. Aí não vai acontecer isso. Tá? Pô, mas não deveria acontecer? Deveria. Só que tem um probleminha. B é sólido. Sólido não interfere na cinética e não interfere no equilíbrio. Ou seja, colocar sólido ou tirar sólido não afeta o equilíbrio.
Se eu tivesse falado adicionar A, que é um gás, tudo bem. O A ia ser consumido, ia deslocar para a direita, ia formar uma maior quantidade de A2B. Tá certo? Mas nessa condição aqui, não. Nessa condição B, não. B é sólido. Sólido não interfere no equilíbrio. Tá? Então, deixa eu escrever aqui. Ó, certo? Errado, porque sólido não interfere na cinética e nem no equilíbrio. Não interfere nada. Tá? Então, colocar o sólido, não. Tá? Diminuir a quantidade de ar. Aí é o inverso. Né? Se eu diminuir ar, o sistema vai tentar repor o ar e, para isso, vai favorecer a inversa e vai consumir o produto. Tá? Aumentar a pressão. Bom, sobrou essa. Né? Sobrou essa. Se eu não errei aqui em cima, essa aqui é a resposta. E realmente é a resposta. Quando você aumenta a pressão, o sistema vai tentar diminuir a pressão. Tá? E como é que isso é feito? Isso é feito baseado no seguinte: pressão é igual a nRT dividido por V, pelo volume. É aquela formulazinha, PV igual a nRT. Certo? Então, se eu aumento a pressão, tá? Se eu aumento a pressão, certo? O que o sistema vai fazer? Tentar diminuir a pressão. E como é que ele diminui a pressão? Diminuindo o número de mols de gás. N é o número de mols de gás. Tá? Então, ele vai tentar diminuir o número de mols de gás. Então, do lado do reagente, tem 2 mols de gás. Do lado do produto, tem 1 mol de gás. O coeficiente aqui é 1, né? 1A2B. Tá certo? Tem 1 mol de gás. Então, se eu aumentar a pressão, o sistema tenta diminuir o número de mols, porque diminuindo o número de mols, diminui a pressão. Gente, o princípio de Le Chatelier, ele vai tentar contrariar o que você fez. Se você colocou calor, ele vai tentar consumir o calor. Se você colocou o reagente, ele vai consumir esse reagente. Se você tirou um produto, ele vai repor o produto. Se você aumentou a pressão, ele vai tentar diminuir a pressão. Certo? E para diminuir a pressão, é só diminuir o número de mols. Tá? Então, desloca o equilíbrio para o lado que tem menos mols de gás. Aí a pressão cai. Certo? A pressão depende do número de mols. Tá? Aí você vai falar o seguinte: Ramon, mas e se eu aumentasse o volume? Ou diminuísse a temperatura? Beleza, também dava certo. Só tem um probleminha, que nós estamos na aula de química. Tá? E o equilíbrio químico funciona baseado na química. E a química é o número de mols. Tá? Se você resolve mexer na temperatura, resolve mexer no volume, isso são coisas físicas. E esse equilíbrio aí, ele é químico. Tá? E a única coisa química que você tem aí é número de mols. Então, a maneira de diminuir a pressão, quimicamente falando, é diminuir o número de mols. Tá? Diminuir a temperatura, aumentar o volume, não é coisa da química, é coisa da física. Então, não é a reação que faz, é você que faria. A reação faz o que ela pode fazer. Né? O princípio de Le Chatelier segue a reação, segue a química. Então, segue a química como? Diminuindo o número de mols. Aí o R é constante, né? R você não pode mexer, né? Tá? Beleza? Então, se você aumentar a pressão, o sistema tenta diminuir a pressão, deslocando o equilíbrio para o lado que tem menos mols de gás. Tá? Então, deixa eu escrever isso aqui. Desloca o equilíbrio para o lado, no caso, direita, né? Que tem menos mols de gás. De gás, hein? Gás. Não está sólido nem líquido nessa hora aí, tá? Gás. Bom. Equilíbrio iônico. Essa questão aqui é tranquila, tá? Eu estou deixando as piorzinhas de equilíbrio iônico para a próxima aula em diante, tá? Aqui eu ainda estou na tranquila ainda, certo? A partir da próxima aula eu vou colocar umas questõezinhas mais maldosas, tá? O plasma sanguíneo humano é um sistema que possui diversas substâncias dissolvidas em água,
sendo que várias delas conferem um efeito tamponante. O que é tamponante, Ramon? Já vou explicar. Entre essas substâncias encontram proteínas, sais minerais, nutrientes, medicamentos que porventura ingerimos e os gases, oxigênio, dióxido de carbono. O dióxido de carbono, ao se dissolver no sangue humano, reage com a água de acordo com o seguinte equilíbrio. Aí o CO2 reage com a água e forma o ácido carbônico. Ácido carbônico. E o ácido carbônico quebra, liberando H+, né? E íon bicarbonato. Né? Então, o ácido carbônico quebra, liberando H+, e o íon bicarbonato. Então, você está vendo que isso aí é um equilíbrio. Então, se libera H+, há uma tendência de acidificar o meio. Né? De acordo com os dados acima e seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a afirmativa correta. Né? A dissolução do CO2 deve provocar um grande abaixamento do pH do sangue. Ué, né? CO2 reage com a água, forma um ácido, né? Forma um ácido, que é o nosso querido H2CO3, né? H2CO3, ácido carbônico, né? Então tá certo, né? CO2 dissolve na água e deve baixar o pH, porque forma um ácido. Completamente errado. Completamente errado. Por quê? Porque várias das substâncias que tem no sangue conferem a ele um efeito tamponante. O que é efeito tamponante? Certo? Tampão é uma solução que resiste às variações de pH. Ou seja, tá? Dificilmente tem grandes, né? Vou colocar aqui, ó, alterações de pH pela adição ou remoção de ácidos e bases. Tá? Então, isso é o efeito tamponante. Tá? Uma solução tampão resiste a variações de pH. Então, se você coloca um ácido esperando que o pH vai abaixar, ele pode até abaixar, mas é muito pouco. Se você coloca uma base esperando que o pH vai aumentar, ela resiste, pode até aumentar, mas vai ser muito menos do que você esperava. Você estava esperando diminuir 4 pontos lá no pH, diminui 1/10. Tá? Então, né, 4 unidades diminui só 1/10. Então, isso que é o efeito tamponante, solução tampão. Tá? E o sangue falou lá em cima, ele é um tampão. Mas eu não sabia o que é isso. Bom, então aí é outra história. Tá? Tampão é importante, fique sabendo. O sangue funciona porque ele é tampão. Tá? Porque com esse negócio de CO2 entrar, CO2 sair, CO2 entrar, CO2 sair, o pH do sangue ia variar demais. E você sabe da biologia que as enzimas são sensíveis a variações de pH, né? Aí tem um problema danado. Tá? As enzimas iam parar de funcionar. Certo? Então, não pode variar o pH do sangue. Tá? Você tem uma ideia, se o pH do sangue variar 3 décimos para cima ou 3 décimos para baixo, em média ele é 7,35, 7,40, se ele variar 3 décimos para cima, 3 décimos para baixo, você já fica em situação de alerta. Tá? Medicamente falando, você está em risco de vida. Tá? A passagem de íons bicarbonato do intestino para o sangue pode favorecer a reação inversa. Isso aqui é interessante. Íons bicarbonato, né? Que você ingeriu como medicamento. Lembra que ele falou lá que você ingere medicamento? Você ingeriu bicarbonato. Aí eles passam do intestino para o sangue, pode favorecer a inversa. Pode favorecer a inversa, sim. Aumentou o bicarbonato, coloquei um produto, o sistema vai tentar consumir esse produto, pode favorecer a inversa, sim. Vou marcar esse aqui, mas esperar mais um pouquinho para completar o X. Vamos ver o resto. Tá?
O plasma sanguíneo possui mais cargas elétricas negativas do que positivas. Errado. Total de positivo é igual de negativo. Tá? Ah, Ramon, mas ácido libera H+. Pois é, ele libera o cátion, mas ele também libera o ânion. Gente, muito cuidado com isso. Tá? Eu já vi gente falando o seguinte, meio ácido, certo? Predomina H+. Beleza. Né? Em relação ao OH-. Mas tem outros íons. Tem outros íons. Tá? Esse H+, por exemplo, ele veio de um ácido, né? Só que ele estava junto, né? Com o Cl-, né? E o pessoal esquece do Cl-, o pessoal só lembra do H+. Então, eu jogo HCl dentro da água. O meio fica ácido, vai ter mais H+ que OH-. Tá certo. Joga HCl dentro da água, o meio vai ficar ácido, vai ter mais H+ que OH-. Perfeito, beleza. Mas e o Cl-? Está esquecendo dele? Está esquecendo dele? Né? Então, sempre, gente, numa solução aquosa, o total de cargas positivas tem que ser igual ao total de carga negativa. Tá? Isso, onde é que vai variar isso? Lá na física, né? Quando você estuda lá a eletrização, aí você pega um copo de plástico, aí você passa um pano seco nele, aí fica traindo os cabelinhos do seu braço, né? Porque teve a eletrização dele, está eletrizado, né? Com excesso de cargas. Aí sim, tá? Mas normalmente isso não acontece, não. Tá? Soluções aquosas têm cargas elétricas, mas total de positivas é igual a negativo. Tanto que a gente fala que elas são eletricamente neutras. Eletricamente neutras. pH neutro é outra história. Tá? A adição ao sangue de substâncias que reagem apenas com H+, favorece a reação inversa. Então, se eu adicionar substâncias que reagem com H+, por exemplo, o H-, né? Tirou o H+, tirou o H+, reagiu com o H+, tirou o H+. Favorece a inversa? Não, favorece a direta. Se eu tiro o H+, o sistema vai tentar repor o H+. Né? O princípio Le Chatelier se aplica ao equilíbrio iônico também. Variações de temperatura não interferem no equilíbrio exposto. Interfere. Sempre. Mas não colocou aqui que ela é exotérmica nem endotérmica? Não colocou. Mas ela é exotérmica ou é endotérmica. Tá? Toda reação química é exotérmica ou é endotérmica. Não existe reação química sem interferência de calor. Então, por exemplo, se ela for exotérmica, se aumentar a temperatura, favorece a inversa. Diminuir a temperatura, favorece direto. Tá? Então, sempre vai interferir. Então, a temperatura sempre interfere em equilíbrios. A letra B está certinho. Passou íon bicarbonato do intestino para o sangue, favorece a inversa. Perfeito, maravilhoso. Química orgânicazinha bem geral. Não tão bem geral assim, né? Tem um detalhezinho, tem um cantinho de livro aqui. O ácido fosfórico, tá ele aqui, ó, inorgânico, ácido fosfórico. Reage com a etanol, aqui, ó, carbono aqui, et, ligação simples, ano. Álcool, ol, etanol, amina. É um etanol com uma amina, etanolamina. O ácido fosfórico reage com a etanolamina para produzir a fosfoetanolamina. Então, nessa reação, o que vai acontecer? O ácido vai perder um H. Deixa eu fazer melhor aqui. O ácido vai perder o H. O álcool vai perder o OH. Tá? Beleza? Vai perder o H ou o OH. Esses dois vão formar água. Tá? E esse oxigênio aqui vai ligar no carbono. Vai ligar no carbono aqui. Né? Tinha 2 carbonos, tá vendo? Então, vai ligar aqui. Certo? Vai ligar aqui. E aí, gente, vai formar uma substância diferente, que você não conhece. Tá? Mas é uma reação entre um ácido e um álcool.
Um ácido e um álcool. Se fosse um ácido carboxílico, você não ia ter dúvida. Ia formar um C-O-O, ia formar um C-O-O, e você ia falar que é um éster. Mas aqui também é um éster, só que é um éster de fosfato. É um éster que veio do ácido fosfórico. Tá? É um éster que veio do ácido fosfórico. Então, vai formar um éster, mas não é um éster de ácido carboxílico. É um éster do ácido fosfórico. Então, vai chamar éster de fosfato. Tá? Éster de fosfato. Tá? Então, porque durante algum tempo a fosfetanolamina encontrou-se no centro de uma polêmica sobre a sua eficácia no tratamento de diversos tipos de câncer. Tá? Então, o pessoal achou que isso aí curava qualquer câncer, tá? Depois descobriu que tinha nada disso. A equação ao lado é representativa, então, da produção da fosfetanolamina. As funções orgânicas presentes nos compostos representados são do tipo, tranquilo demais, né? Então, eu tenho aqui a função amina, né? Eu tenho aqui a função amina, eu tenho aqui a função álcool, né? Eu tenho a função amina aqui em cima, eu tenho a função álcool, e aqui eu tenho o éster de fosfato, né? Então, nós temos álcool, amina e éster de fosfato. Tá? Não é um éster comum, não, nem é éter, né? Menos ainda. Tá? E nem é fenol também, não, porque fenol, o OH está ligado em aromático. Tá certo? Então, isso aqui é interessante, né? Novidade para vocês, mas que não é tão novidade assim, não, viu? Esse éster de fosfato, por exemplo, ele está presente nos ácidos nucleicos. Tá? Quando o ácido fosfórico de um nucleotídeo liga com o OH da pentose que está acima dele. Tá? Então, essa ligação do ácido fosfórico com a pentose, e aí depois você vai ter ácido fosfórico com pentose, ácido fosfórico com pentose, é éster de fosfato. No caso, fosfodiéster, porque lá nos nucleotídeos, ele vai ligar com a pentose de cima e com a pentose de baixo, ele vai formar dois ésteres. Ele vai ligar com um desses OH na pentose de cima e com um desses OH na pentose de baixo, né, que aqui ele está ligado. Certo? Então, é éster de fosfato. Famosíssimo, viu? Éster de fosfato. Tá? Faculdade, quem for fazer bioquímica aí vai ouvir falar demais dele. Tá? Lá no DNA é chamado também de fosfodiéster. Bom, aqui nós já temos uma questão de química orgânica mais chatinha. Né? Deixa eu cortar do lado ali, né, para tirar a novidade. Então, a química orgânica mais avançadinha, né? Considere o composto orgânico representado abaixo. Sobre ele são feitas várias afirmações. Assinale a única que está correta. Única que está correta. Então, vamos lá. Trata-se de uma substância alcalina, pois possui muitos grupos de hidroxila. Realmente, tem fenol aqui, tem fenol aqui, tem fenol aqui, tem fenol aqui, muitos grupos de hidroxila. E OH é coisa das bases, né, gente? Não. OH é coisa das bases na química inorgânica. Tá? Na química orgânica, a OH tem a ver com ácidos. Tá? Então, os ácidos orgânicos mais importantes, tá, são os ácidos carboxílicos, depois os fenóis, depois os álcoois. Então, tem nada de alcalina aqui não, viu? Tem nada de alcalina aqui não. Isso aqui é pegadinha, tá? Realmente tem grupo hidroxila, mas o grupo hidroxila na química orgânica, ele está nas substâncias ácidas, não nas substâncias básicas, tá? Substância básica da química orgânica é principalmente a função amina, tá? A amina é uma base, que vem da amônia, que é uma base. O composto é um tetraálcool, errado. 4 grupo álcool. Não, isso aqui é fenol, isso aqui não é álcool. Tá? Não é tetraálcool, não. Bastante solúvel em água, ele até deve ser mesmo. Tem vários grupos OH. São grupos polares, deve ser bastante solúvel em água, mas tetraálcool não é, não. O composto tem 10 ligações pi em insaturações conjugadas. Bom, ligação pi. Onde tem uma dupla, uma é sigma, outra é pi. Né? Onde tem uma tripla, uma é sigma, duas são pi. Aqui só tem dupla. Tá? Então, eu tenho 3 duplas aqui,
mais 4 aqui, 7, mais 3 aqui, 10. Eu tenho 10 duplas. Então, eu tenho 10 ligações π. Em insaturações conjugadas. Certíssimo. Certíssimo. O que é conjugado? Conjugado é quando eu tenho dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Tá? E aqui eu tenho bastante, então. Dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Tá? Então, está certíssima a letra C. Vamos marcar ele aqui, mas depois ele termina o X. Tá? A combustão incompleta dessa substância produz gás carbônico e água. Tem carbono, né? Tem hidrogênio, então vai formar gás carbônico e água. Não, não vai formar gás carbônico, não, porque é combustão incompleta. A combustão que forma gás carbônico é a combustão completa. A que forma o gás carbônico é a completa. O carbono vira CO2. Na incompleta, ele vira CO, que é o monóxido de carbono, ou C, que é a fuligem. Então, está errado isso aí. Tá? A molécula apresenta estereoisomeria devido à presença de carbonos quirais. Olha, carbono quiral está ligado em 4 coisas diferentes. Tá? Não tem isso aí. Por quê? Porque todos os carbonos aí estão ligados em 3 coisas. Todos os carbonos aí têm dupla. São trigonais. Estão ligados em 3 coisas. Não tem carbono quiral aí, não. Mas tem estereoisomeria. Mas estereoisomeria geométrica. Tá? E em vários locais. Aqui, 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 por exemplo, ó, aqui, por exemplo, você tem que lembrar que tem um hidrogênio para cá, tem um hidrogênio para cá, que são mais leves, os mais pesados estão embaixo, né? Aqui eu tenho cis. Tá? Aqui eu tenho cis. Aqui eu tenho trans. Olha só. Mais pesado está para cima, mais pesado está para baixo. Aqui também é trans, aqui também é trans. Essa molécula, tá? Ela tem 3 locais com trans e um local com cis. Trans, 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 cis. Tá? Mas isomeria geométrica, que é um tipo de isomeria, né? É um tipo de estereoisomeria. Estereoisomeria é a mesma coisa que isomeria espacial, tá? Estereoisomeria, isomeria espacial, certo? Mas carbono quiral não tem, não. Tá? Carbono quiral não tem, não. Ela até tem estereoisomeria geométrica. Tá? Né? Estereoisomeria geométrica. Mas óptica, não. Ela não tem carbono quiral. Tá? Então, podemos completar o tracinho aqui, a letra C mesmo. Bonitinho. Opa. Escapou aqui. E a 15ª, de Química Ambiental. Dentre os diversos problemas ambientais, né, está a formação de chuva ácida, a partir da liberação excessiva de certos gases, na maioria das vezes, por ação antrópica, ação do homem. Tais gases originam ácidos na atmosfera, que precipitam junto com a chuva, o orvalho e o nevoeiro. Aí vem uma chargezinha aqui, né? Você tem os Estados Unidos, o Canadá todo furado, né? O Canadá todo furado, né? E o Nordeste dos Estados Unidos, o cinturão industrial, né? Nordeste dos Estados Unidos, emitindo gases, né? Que provocam a chuva ácida. Aí foi a poluição não conhece fronteira, né? Poluição não conhece fronteira. E aí a chuva ácida, né? Lá fora, né? Não é só lá fora, né? Claro que nos Estados Unidos também acontece, né? É uma charge, né? Uma charge, tem um objetivo de, no caso aqui, denunciar o problema de forma cômica, né? Bem, nós até que supomos que poderia haver um pouquinho de substâncias causadoras dessa comoção com a chuva ácida. Um pouquinho, né? Nós até achamos que realmente, talvez, né? Talvez ia dar problema, né? Esse monte de indústria concentrada em um local só, talvez ia dar problema nos nossos vizinhos. Mas a gente não tinha certeza, né? A gente não tinha certeza. Tá? Sempre assim, né? A gente supôs que a barragem ia aguentar, né? A gente achou que não ia ter problema, a gente achou que a barragem ia aguentar. Aí arrebenta, mata aquele tanto de gente, polui o rio, né?
tal, chega até no mar, né? Falamos aí na biologia hoje. Né? Gente, eu sei que não justifica essa comoção toda, né? Um acidentezinho, né? Sempre assim, né? Formação desses ácidos geralmente se dá pela reação de óxidos anfóteros com a água. Não. Óxidos anfóteros são óxidos que podem originar ácidos e podem originar bases. Tá? No caso aqui, não são óxidos anfóteros, são óxidos ácidos mesmo. Tá? São óxidos ácidos mesmo. Tá? O óxido anfótero pode originar ácido, pode originar base. Tá? Não é o caso aqui. Pela descarboxilação de compostos voláteis na atmosfera. Perda de carbono de compostos voláteis. Não tem nada a ver. Diretamente como produto da combustão de hidrocarbonetos. Diretamente não. Produto da combustão de hidrocarbonetos, CO2 e água, diretamente não dá um efeito importante de chuva ácida, não. Pela reação de anidridos com a água, certíssimo. Reação de anidridos com a água. O que é anidrido, Ramon? Calma, já chego lá. Pela reação da amônia gasosa com água de chuva. Não, amônia é base, tá? Amônia é base, não poderia ser amônia. Tá? Anidridos, gente, anidridos, tá? Anidridos são óxidos que formam ácidos. Podem ser chamados também de óxidos ácidos, tá? Eles podem ser chamados também de óxidos ácidos, mesma coisa. Não é oxiácidos, não, óxidos ácidos, tá? Então, a reação de óxidos ácidos, né, com a água da chuva, tá, vai formar chuva ácida. Olha aqui, ó, pus um resuminho para vocês aqui, tá? Pus um resuminho aqui para vocês. Deixa eu dar uma ampliadinha nele aqui, para ficar bonitinho. Anidridos são óxidos que reagem com a água formando ácidos. Então, por exemplo, óxidos de nitrogênio. O X aqui, gente, é porque pode variar o número, sabe? Pode ser N2O, NO2, N2O3, N2O5. Então, a gente chama de NOx. Igual SOx, SO2, SO3, né? Os óxidos de enxofre. Então, óxidos de nitrogênio com água formam o ácido nítrico e o ácido nitroso. Óxido de enxofre com água formam o ácido sulfúrico e o ácido sulfuroso. E o óxido de carbono com a água forma o ácido carbônico. Tá? Agora, detalhe, esses dois ácidos aqui, ó, são fortes. Esses dois são os principais causadores de chuva ácida, e isso já caiu no Enem. Tá? Perguntando exatamente por esses dois. Os outros ácidos são fracos, eles não têm esse papel, não. Tá? Podem acidificar a água? Podem, mas é muito pouco. Tá? CO2 acidifica a água muito pouco. Mas o nítrico e o sulfuro pode jogar o pH da água da chuva lá para 4,2, por exemplo. Tá? 4,2 é limonada. Tá? A limonada é normal, né, gente? Não é que é temperar churrasco. Tá? E aqui a amônia com água forma uma base, o hidróxido de amônio. Por isso que a letra E estava errada. A amônia com água forma a base. Tá? Classificação de óxidos. Óxidos ácidos reagem com a água formando ácidos. Então, o SO3, por exemplo, você soma água nele, dá o H2SO4. Então, esses é que são chamados também de anidridos. Tá? Esses aí são chamados também de anidridos. Aí pega todo mundo desprevenido, né, gente? Pensou? Você chega lá na prova, o cara fala lá com você, o anidrido carbônico. Aí você fala assim, ferrou, né? Tem nem ideia quem que é esse cara. É o CO2. É o CO2, é o óxido de carbono, que reage com a água e forma ácido. Tá? Reage com água e forma ácido, anidrido de carbono. Óxido básico reage com a água e forma base. O óxido de cálcio reage com a água, forma um hidróxido de cálcio. Óxidos neutros não reagem com a água. Os dois exemplos mais importantes são esses aqui, o NO e o CO, não reage com a água. E o óxido anfótero, que falou lá no início, pode formar ácido ou pode formar base. Os dois mais famosos, o óxido de alumínio e o óxido de zinco. Aí, dependendo das condições, ele pode formar ácido ou ele pode formar base. Tá? Mas não precisa preocupar muito com isso, não. Os mais importantes são esses dois aqui. Ó. Óxido ácido e óxido básico. Tem o meu, tem uma foto, dá uma lidinha. Se der para lembrar, ótimo. Tá? Mas ácido e básico são os mais importantes.
Muito bem. Então, essa aí foi a questão de número 15, tá? Letra D de dado. E eu falei que tinha uma de surpresa aqui, né? Tinha uma de brinde do Enem, né? Desse ano, de química orgânica, tá? De química orgânica. Olha só que questão, tá? Olha só, presta atenção. Olha, você bate o olho nela assim, ó. Você fala assim, nossa senhora, trem cheio de forma, né? Estou ferrado, certo? Agora eu me lasquei, né? Vamos com calma. Tá? Com o objetivo de proporcionar aroma e sabor a diversos alimentos, a indústria alimentícia se utiliza de flavorizantes. Flavorizantes são substâncias que dão aroma e sabor. Tá? Em geral, essas substâncias são ésteres, como as apresentadas no quadro. Então, todo mundo aqui é éster. Esse CO2 aqui no meio, olha a maldade, né? Esse CO2 aqui no meio, tá? É quando você tem lá no éster o COO, né? Você tem lá o COO, certo? Ou, se você preferir, né? Que eu também prefiro, certo? O C dupla O, né? O C dupla O, né? Sei que você prefere, eu também prefiro. Quando vem assim é bem mais melhor, né? Para você observar. Mas CO está certo, CO2 está errado, não. Tá? Então, aqui é onde está o éster. Ó, aqui marca o éster. Esse carbono veio do ácido. Esse carbono veio do ácido. Este carbono veio do ácido. Porque éster, gente, é a reação de um ácido e um álcool, né? Falei agora há pouco, né, que é a questão do éster de fosfato, né? Esse carbono veio do ácido, certo? Beleza? Bom, então qual era o ácido, né? Qual era o ácido? Então dá para ver aqui que o ácido aqui tinha o benzeno, C6H5 é o benzeno que perdeu o hidrogênio, é o fenil. Então esse aqui era o ácido benzoico. Aqui era um ácido de 2 carbonos, era o ácido etanoico. Aqui também era um ácido etanoico, 2 carbonos, tá vendo? Aqui era um ácido de 3 carbonos, propanoico. E esse aqui é maldoso. C6H4 é o benzeno que perdeu 2 hidrogênios. Num deles ligou o NH2, no outro ligou o grupo ácido. Tá certo? Então, aqui, ó, C6H4. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, porque o pincel está meio grossinho aqui. Né? Mas eu acho que aqui eu vou conseguir desenhar. Deixa eu ver. C6H4 é esse aqui. Ó. Vamos ver se vai dar certinho. É um benzeno, tá? Opa. Vamos pôr aqui o bolinho aqui no meio, né? É um benzeno, certo? C6H6. Aí ele perde o hidrogênio aqui, perde o hidrogênio aqui. Tá certo? Aqui, ó, aí virou C6H4. Aqui entrou o NH2. E aqui entrou o grupo ácido, que reagiu ali, ó, né? Perdendo o hidrogênio com o CH3. Nossa, Ramon, como é que você viu esse negócio aí? Gente, praticar, né? Tem que praticar, tá certo? Se você praticar bastante, você fica legal assim, tá? Tranquilo, certo? Mas a pergunta é muito fácil, tá? Porque ele quer o aroma do flavorizante derivado do ácido etanóico. Olha, meu Deus do céu. Derivado do ácido etanóico. O que é o ácido etanóico? É o de 2 carbonos. Então, só pode ser aquele ali, ó, ou esse aqui, ó. Tá certo? Então, esse aqui não pode, porque esse aqui era um ácido de 3 carbonos, propanóico. Esse aqui não pode, porque tinha um benzeno no meio, é um ácido benzoico modificado. Esse aqui não pode, porque esse aqui é o próprio ácido benzoico. Não pode. Então, onde você tem aqui, ó,
Ácido etanóico é só aqui. É só aqui. Tá? Agora, o que mais? Cadeia carbônica saturada. Aí acabou de matar, ué. Ficou fácil demais. Ué. Cadeia carbônica saturada ficou fácil demais. Ué. Por quê? Porque esse aqui tem um benzeno no meio. Olha o C6H5 aí. Então, isso aqui é insaturado, tem ligação dupla aí no meio. Tá? Então, não serve. Agora, aqui não. Ó. CH2, duas vezes. CH2 ligado no CH2, ligado no CH, que está ligado no CH3 e no outro CH3. Tá certo? Se você olhar aqui, ó, é CH2, CH2, CH, CH3 e um CH3, mais um CH3 ligado aqui. Saturadíssima. Então, é o aroma de banana aí, tá certo? É o aroma de banana, o acetato de isoamila. Então, o aroma de banana. Letra B de banana. Letra B de banana. Numa questão que tem benzeno, letra B de benzeno. Né? A questão aí, né, que dá para entrar aí nessa brincadeira. Tá certo? Beleza? Então, aí, tá vendo? Uma questão que você olha assim, você fala assim, nossa senhora, vou me enrolar nessa questão. Mas se você percebe que aqui era 2 ácido etanóico, e se você percebe que C6H5 é o benzeno que perdeu hidrogênio, portanto, tem ligação dupla entre carbonos, né? A cadeia não é saturada. Tá? Então, sobrou lá o acetato de isoamila. Feito? Por hoje é isso aí. Deixa eu parar aqui a gravação. Na próxima, nós já vamos para a lista 4, tá? Questões do Enem. Tá? Lista 4 de Biologia e de Química, questões do Enem. Próxima semana